Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, um exercício aqui simples, rápido para vocês e bem completo, tá bom? Vai envolver todo o conteúdo. Ele traz uma representação aqui de uma bacia, aqui do lado ele traz a distância entre esses pontos, tá? Então se vocês observarem, aqui eu tenho a distância do ponto L até o ponto A, essa distância ele me dá aqui como 124, tá? Aí do ponto A até o ponto B eu tenho uma outra distância, essa distância ele me dá como 302 metros. Então se eu for somando todos esses pedacinhos aqui que vocês estão vendo aí na tabela, eu vou ter o comprimento aqui, ó, desse meu Talweg. Talweg é o meu rio principal da minha bacia. Então somando todos esses valores aqui, ó, vou colocar aqui o somatório deles, eu vou ter aqui então como resultado 124 mais 302 mais 410 mais 637 mais 740 mais 832. E o meu resultado dá 3.045 metros. Isso aqui é 3,045 quilômetros. Pronto. Quem é esse valor? Esse valor é o comprimento do meu rio principal. E como que eu chamo esse comprimento? L, de Talweg, tá bom? No item A, ele pede para você determinar o tempo de concentração. O que é tempo de concentração? É o tempo que a primeira gota de chuva demora para percorrer do ponto mais alto até o ponto mais baixo. O tempo de concentração, galera, é representado por duas fórmulas e eu quero explicar para vocês as duas. As duas mais utilizadas no mercado é essa. TC é igual 57 vezes L ao quadrado dividido por I, tudo isso elevado a 385. Você pode usar também uma segunda fórmula que é 57 vezes L ao cubo, tudo isso dividido por ΔH elevado a 385. Agora, presta atenção para vocês aqui, muita atenção agora. Tá? Toda vez que você trabalha em hidrologia, você é obrigatório a colocar as unidades de entrada, tá? Então, o seu TC nessa fórmula, ele sai em minutos. O seu L, que é o comprimento do Talweg, ele sempre tem que entrar com a unidade em quilômetros. E o seu I aqui, que não é a intensidade da chuva, tá? Eu vou colocar, isso aqui é a declividade do terreno. Vou escrever aqui, ó, declividade. A unidade que ele entra aqui é em metros por quilômetros, tá? Pode pôr um I maiúsculo aí. A segunda, a mesma coisa, o seu tempo de concentração em minuto, o seu L em quilômetro, mas a única novidade é esse ΔH. Esse ΔH é a diferença de cota, tá? Diferença de cota. E ela sempre entra em metros. Muito bem. Se você for utilizar a primeira fórmula, ela vai ficar assim, TC é igual 57 vezes o comprimento do nosso Talweg, em quilômetros é 3,045 ao quadrado, tá? Só que eu tenho que dividir isso pela declividade do terreno, que é o que o exercício pergunta aqui. Então eu vou calcular com vocês a declividade do terreno. Como que eu acho a declividade de um terreno? A declividade, pessoal, anota aí que isso cai na prova, ó, é sempre a cota mais alta menos a cota mais baixa, ó, um ponto mais alto mais o mais baixo, dividido pelo L do Talweg, que é o comprimento do seu rio. Então aqui eu tenho cota mais alta 672, cota mais baixa 472. Tô colocando isso daqui em metros, tá? Agora o comprimento do meu Talweg, se eu colocar em metros, eu vou encontrar um resultado metros por metro. Se eu colocar esse meu comprimento aqui em quilômetros, eu vou encontrar um resultado metros por quilômetros. E qual resultado que eu quero? Eu quero em metros por quilômetro, por causa dessa fórmula aqui, ó, que está em metros por quilômetro. Tá? A entrada da fórmula é em metros por quilômetro. Então eu divido por 3,045. Então quando eu digito esse resultado aqui, ó, esse valor aqui, 472, 3.045, eu encontro como resultado 65,68, e a unidade que eu uso aqui nele, ó, metros por quilômetro. Então aqui embaixo eu vou colocar 65,68 e vou elevar esse resultado a 0,385. Tá? Vou digitar esse valor aqui pra gente, ó. 57 multiplicado, vou abrir um parênteses aqui, ó. Eu tenho 3.045 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 65,68, fecha isso daqui, elevo a 0,385.
O meu resultado aqui está dando 0, porque deve estar dando algum erro aqui na minha calculadora. Ó, vou tirar esse 0 aqui só para eu ver. Na sua vai dar certo, mas não posso, então é erro na calculadora. Eu vou tirar o 5 aqui, vou pôr 3.444, tá? O que é 3.0444? É 3.045, porque deu algum errinho aqui na minha calculadora. E o resultado fica 26,82. 26,82. 82 o quê? Minutos, tá? A unidade dela. Se você faz pela outra fórmula, ela vai dar o mesmo resultado, tá? Mas é importante que você entenda a manipular as duas. Então na outra fica 57, 3,045. Isso daqui agora vai ao cubo. Agora o nosso ΔH é a diferença de cota, tá? O ponto mais baixo da bacia, olha lá, é o 472. O ponto mais alto da bacia é o 672. Se você calcula essa diferença de cota, você pega o mais alto e subtrai do mais baixo. Quanto que dá esse valor? Dá 200, né? Tá aqui, 200 metros. Então, a unidade de medida que você entra aqui é o 200. Tá? Tudo isso daqui elevado a 0,385. Isso tem que dar, pessoal, o mesmo resultado. Tá? 57 vezes, vou fazer aqui para você ver que tem que dar o mesmo resultado. 3.045 dividido por 200, esse valor aqui tem que estar elevado ao cubo agora, fecha o parênteses, e tudo isso aqui agora vai a 0.385. Olha lá, 26,82. 26,82 minutos. Pronto. Descobriu o tempo de concentração da chuva? Vamos para o item B. O que o item B pede para a gente? Determinar a intensidade da chuva. Para isso eu preciso da equação da chuva da região. Equação da chuva. Eu peguei aqui na internet, ó, uma equação de chuva. Foi dada por um professor essa equação. Vou copiar ela aqui embaixo, ó, para vocês, para a gente poder interpretar ela certinho. Ela é I igual a 77,56 vezes o meu T elevado a 0,1726, tudo isso daqui dividido pelo meu tempo de concentração mais o 25, 1,087, vezes o meu tempo aqui, outro tempo de retorno, 0,0056, ó. Tá vendo? Tem dois expoentes aqui. Vamos lá então. Quando você utiliza essa fórmula, lembra que é obrigatório eu colocar do lado as minhas unidades de medida. O meu tempo de retorno, que é o meu T ali, ele tem que chegar em anos. O meu tempo de concentração, ele tem que entrar em minutos. E nessa fórmula, espero que esteja certa, né, que eu peguei lá na internet, ele está dando a intensidade em milímetros por minuto, tá? Vou usar igual foi colocada a fórmula aqui, do Dr. Dirceu. Então, milímetros por minutos. Tá aqui. Então, vamos lá. Se eu jogo isso na fórmula, eu fico com 77,56 vezes. Professor, qual tempo de retorno eu uso? Galera, olha aqui, ó. Esse exercício está falando que é um projeto de uma ponte. Quando você faz um projeto de uma ponte, o seu TR, o seu tempo de retorno que é encontrado numa tabela é de 100 anos. Se fosse uma galeria pluvial, uma sarjeta, um bueiro, 10 anos para o tempo de retorno, tá? Eu vou usar o 100 aqui. 100. Colocando o 100 aqui, eu tenho elevado a 0,1726, tudo isso daqui dividido, vamos colocar nosso tempo de concentração da chuva. Tá aqui, ó, 26,82, 26,82. Agora vamos lá, somando, mais 25, 1,087 vezes 100 elevado a 0,056. Pronto, agora eu preciso ter sucesso para digitar isso aqui na calculadora. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vai ficar então 77,56 vezes 100 elevado a 0,1726. Parte de baixo, eu tenho, abro parênteses, 26,82, somo com 25, fecho parênteses, elevado a 1,087 vezes 100, elevado de novo, ó, tem 2 elevado a 0,056. E aí dá 2,1 milímetros por minuto, tá? 2,1 milímetros por minutos, tá?
Só verificar isso mesmo, tá certinho, 2,1. Agora, pessoal, presta atenção. Quando vocês forem colocar isso no item C, ele pede a vazão, né? E aí, para eu calcular a vazão, eu uso essa fórmula aqui, ó. Q é igual C vezes I vezes A dividido por 3,6, tá? O meu I aqui, ele sempre tem que entrar em milímetros por hora. E o meu A tem que entrar em quilômetros quadrados. E o meu Q vai sair em metros cúbicos por segundo. Só que acontece que a minha intensidade está em milímetros por minuto. Então eu preciso converter ela para milímetros por hora. Então, ó, intensidade 2,1 milímetros por minuto. E eu quero converter ela em milímetros por hora. A parte de cima, ela está pronta. É só copiar. A parte de baixo é converter 1 milímetro em hora. Aí, para quem tem um pouco de dificuldade, faz a regra de 3. Você sabe que uma hora tem 60 minutos e você quer converter aqui, ó, 1 minuto, você quer converter em hora. Se você multiplicar isso em cruz, é 1 sobre 60. O que eu estou dizendo? 1 minuto para virar hora é uma parte de 60. Como que você resolve isso? Você resolve 2,1, inverte essa fração aqui de baixo, ó, vezes 60, e multiplica 2,1 vezes 60, 126. Então, 126 milímetros por hora. Pronto. 126 milímetros por hora. Eu tenho aqui a área da minha bacia, como só conferir aqui, né, para ver se está certo, 3,045. Eu tenho que entrar 3,45 é o comprimento do Talveg, pessoal. Oxe, acorda. A área da bacia aqui, ó. 3,045, não foi dado a área da bacia aqui, nós vamos colocar uma área aqui então. Tá? Tem que ser dada essa área aqui da bacia. Deixa eu ver, não foi dada mesmo. Foi dado o comprimento do Talveg, tá? Acrescenta aí, pessoal, a área da bacia aí, ó. Vamos considerar uma área da bacia aqui, para eu usar o método racional, é até 2 km quadrados. Então, considere uma área de 2 km quadrados. 2 km quadrado. Pronto. Coloquei. Tá aqui. Não pode esquecer, né? Agora, esse C aqui, quando não é dado no exercício, eu pego a pior situação. Eu considero ele como 1. Eu considero que nada está escoando, que nada está infiltrando, que toda a minha água está escoando nesse caso. Então, se eu jogo isso daqui, a minha intensidade fica 126 milímetros por hora vezes uma área de 2 dividido por 3,6. E aí eu tenho agora a minha vazão. 126 vezes 2 dividido por 3,6. E eu tenho aqui uma vazão de 70 metros cúbicos por segundo. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Aquele forte abraço para todos vocês.